Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Já pega seu café, já pega sua Bíblia, senta à mesa, chama o Senhor para estar com você. Já pode abrir a sua Bíblia em Provérbios 4, que é o que nós vamos ler hoje. E ele fala sobre um conselho da Senhora Sabedoria. Nós estamos passando aí por muitas coisas sobre sabedoria nesses últimos dias, né? E eu creio que seja para esse tempo, né? Para que cada vez a gente seja sábia, né? Não sábia do mundo, mas uma sabedoria do alto, como eu sempre falo e sempre trago aqui para vocês. Então vocês podem abrir em Provérbios 4, 7, que fala o seguinte. Deixa eu abrir aqui. A sabedoria é suprema, portanto, adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Quando a gente fala procure obter sabedoria, sabedoria é o quê, gente? Aquela mulher sábia, ela sabe exatamente o que fazer, sabedoria no Senhor, sabedoria do alto, a gente pode falar sobre obediência também. E aí ele fala, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Eu falei esses dias atrás, não sei se vocês ouvem, né, sequencial, mas há uns dias atrás eu trouxe e falei sobre um repreendimento que o Senhor trouxe para mim a partir do Provérbios 3, que ele falava para a gente não se apoiar nos nossos próprios entendimentos. E naquele momento ali eu estava julgando uma pessoa, né, duas pessoas na realidade, achando que eu era melhor, né, em alguma coisa, em algum aspecto, e aí o Senhor já vem e fala, né, não se apoie no seu próprio entendimento. E ali eu entendi que eu não sou juíza de nada, e que a realidade é que é tudo por ele e para ele, aquele lugar que eu estava, naquela época, em 2023, julgando alguma pessoa, ele não era para mim. E a partir dali, quantas coisas o Senhor foi mudando e moldando em mim, quantas coisas o Senhor foi limpando em mim cada dia mais. E até hoje o Senhor continua limpando o meu coração, né? E eu sei que é capaz da gente ser transformada verdadeiramente na presença do Pai. Então, Deus ele usou aquelas pessoas que eu trouxe ali, que eu falei, né, sobre elas, para me trazer uma sabedoria, um entendimento de que eu estava errada, de que eu não poderia estar naquele lugar, eu como filha não poderia estar ali para julgar as pessoas. E aí eu falei, Senhor, eu entendi que o Senhor trouxe uma sabedoria do alto para mim e o entendimento do que eu precisava mudar naquele tempo. Então, Deus, ele mostra para nós aquilo que a gente precisa a partir do momento que a gente se entrega verdadeiramente a Ele. E aqui ele fala, né? Ele fala, procura, busque, adquira a sabedoria. É o que a gente precisa buscar, é obter, é adquirir, é procurar essa sabedoria todos os dias da nossa vida. Use tudo o que você possui para adquirir, é isso que ele fala. Use tudo o que você tem, esforce-se ao máximo, faça o que você nunca fez para obter o que você nunca teve. Faça o que você nunca fez. O que que você nunca fez? Você nunca acordou de madrugada para orar? Então acorde. Você nunca fez 40 dias direto de devocional? Então faça. Sabe? Faça algo diferente, faça algo novo que você nunca fez. Comece a se mover de forma diferente, buscando a sabedoria. E o ego da fé, ele tira de mim e de você a presença do Senhor. Quando nós estivermos incomodados com algo, esteja atenta, porque muitas vezes não é sobre o outro, mas sim sobre você, sobre o seu sentimento diante daquela situação. Invista, minha linda, tempo, invista na sabedoria, dia após dia, porque essa decisão ela vai te ajudar a ter uma vida muito mais equilibrada em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas. Então invista na sabedoria, dedique-se a ela. Quando nós gostamos de uma pessoa, nós buscamos estar perto dela, nós buscamos agradar, nós buscamos presentear, né? Nós sentimos vontade de honrar ela o tempo todo e é assim que deve ser com a sabedoria. Valorize ela com o que você tem, valorize e queira ela perto de você o tempo todo. Demonstre por meio das suas atitudes, das suas ações, por meio de amor, carinho, apreço pela sabedoria. Abrace a sabedoria. Esse pequeno gesto, né, de abraçar, muitas vezes ele sacia a alma, ele acalenta a alma, ele traz calma, ele apazigua, ele controla o coração de quem recebe esse abraço.
O que nos leva muitas vezes a abraçar uma pessoa de verdade é o amor, é o carinho, é o comprometimento, é o envolvimento emocional que você tem. Então, portanto, não se aparta, sabe? Não se afaste da sabedoria. Ame a sabedoria, porque quando a gente ama a sabedoria, ela nos honra. Peça a Deus que Ele te dê sabedoria diante de todas as situações, para que você possa tomar decisões assertivas. Não busque algo que seja diferente de qualquer coisa dessa. Não busque repreender sabedoria, não busque apenas a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo ela é muito diferente da sabedoria do Pai. Se relacione com a sabedoria do alto, como uma amiga verdadeiramente. Dessa forma você vai viver diferente, com mais alegria, com mais confiança, com mais equilíbrio, com mais presença do Pai sobre você. Então que você tenha a sabedoria como sua irmã, sabe? Abrace, ame, beije, busque, queira falar todos os dias. Aquela que você quer estar próximo o tempo todo. Que assim seja, que você busque estar próximo dessa sabedoria o tempo todo. Porque é apenas assim que a gente vai ter o discernimento, o conhecimento, o entendimento e vai ter essa sabedoria do alto de como a gente deve agir diante de cada situação na nossa vida. Quantas vezes nós damos passos errados, por quê? Porque nós não temos a sabedoria, nós não carregamos ela. E aí depois que a gente vai dar o passo errado, a gente se arrepende, a gente volta, ai, mas eu poderia tanto ter feito diferente. Mas por quê? Porque você não tinha sabedoria junto com você, você não carregava a sabedoria com você, você não a amava, não ama a sabedoria para estar com ela o tempo todo. E não adianta você fazer uma ação, ter uma ação em um momento e depois, ai, se arrepender. Então, antes mesmo de que aconteça, porque a gente sabe que no nosso dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente vai ter situações que nós vamos precisar ter sabedoria. E essas situações normalmente é quase o tempo todo. É quase o dia todo. Você precisa saber quais decisões tomar, decisões assertivas. Quantas vezes no nosso dia a gente toma decisões? Quantas vezes no nosso dia a gente toma decisões? Decisões na hora que a gente levanta. O que eu vou vestir? O que eu não vou vestir? Decisão na hora que eu vou tomar o meu café da manhã. O que eu tomo? O que eu não tomo? Todos os dias nós temos decisões, só que a gente precisa ter decisões assertivas na nossa vida. Ah, será que eu como o quê? Um bolo de manhã ou será que eu como frutas de manhã? São decisões. Quais são os resultados que você vai colher diante disso? Sabedoria, seja sábia. E não é apenas sábia em situações estrondosas, mas é sábia nos pequenos detalhes da sua vida. Ai, mas o meu marido me feriu. Ai, eu vou discutir. Sabedoria, tome decisões assertivas. O que você vai fazer? Você vai se calar, esperar a situação esfriar para depois vir conversar? Seja sábia. Ou você vai explodir ali na hora e vai detonar com o seu dia, detonar com o dia do seu esposo? Minha linda, seja sábia. Mulher sábia. É assim que o Senhor nos fez, sábias. Mas muitas vezes o diabo vem para detonar isso na nossa vida. E aí faz com que a gente seja rebelde e não sábia. Que a gente tome decisões no impulso e não na sabedoria. E por isso que a gente tem que amar tanto a sabedoria, buscar ela todos os dias, buscar discernimento, buscar entendimento, amar a sabedoria, dedicar a sabedoria. Nós investirmos tempo em sabedoria. Por quê? Porque quando a gente tem ela já do nosso ladinho, a gente sabe quais decisões nós precisamos tomar. E é apenas assim que a nossa vida, ela entra em equilíbrio com aquilo que o Senhor deseja para nós. Equilíbrio em Deus, não no mundo. Que a gente começa a vivenciar aquilo que o Senhor tem para mim e para sua vida. A partir das decisões, porque cada decisão que a gente toma vai trazer um resultado para nós.
E se hoje os seus resultados que você colhe são resultados ruins, minha linda, é porque as suas decisões estão sendo tomadas sem sabedoria. Então busque a sabedoria para tomar decisões assertivas e colher resultados bons e resultados daquele que o Senhor deseja para você. Amém? Paizinho, Paizinho, nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria do alto, para que a gente busque, Pai, ela todos os dias. Nos ensine de forma prática, Pai, como que a gente pode fazer. A gente sabe que é na palavra, Senhor, mas que muitas vezes o nosso coração, ele deseja o contrário. O nosso coração, ele deseja ir contra a sabedoria, Pai. Então eu peço para que o Senhor sempre nos exorte, Pai. Sempre traga clareza à nossa mente de como devemos agir, de como devemos conduzir, de quais decisões devemos tomar. Decisões assertivas, Pai. Com sabedoria, mas não a sabedoria do mundo, sabedoria do alto. Então eu peço para que o Senhor olhe por nós. Peço para que o Senhor coloque tuas mãos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa mente, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, para que cada um tenha e receba uma porção de sabedoria do alto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, minhas lindas. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.